Bom, pessoal, já estamos aqui nessa parte final aqui e a gente vai pra parte da costura da roupinha dela, tá? Então, aqui na parte de baixo da sainha, eu vou fazer uma barrinha normal, tá? Vou dobrar 2 vezes e vou costurar. Depois, eu venho com a minha rendinha, que é aquele detalhe, né, que a gente colocou a mais. Vou costurar aqui em cima, junto com o tecido, tá? E aí, depois que eu fiz essa costura, eu vou juntar as duas extremidades, colocando direito com direito e vou passar uma costura aqui, tá? Ó, direito com direito, e aí vou passar uma costura. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês entenderem, como se tivesse já costurado, tá? Depois, quando estiver pronto, vocês vão entender melhor. Aí, aqui na parte de cima, que é onde vai o pescoço, tá? Essa parte aqui, ó, onde a gente vai passar um elástico, eu preciso ter um canalzinho para passar o elástico, então eu preciso que seja maior, tá? E aí depois que eu fizer isso, se eu fizer isso depois que tá costurada a lateral, fica mais fácil. Aí eu vou pegar minha rendinha aqui, que é a manga, né? Os 2 pedacinhos de renda, eu vou costurar aqui, ó. Juntei direito com direito, passando a costurinha aqui, tá? A calça dela é a seguinte, é aquele retângulo que a gente tem lá, uma medida de 10 por 8, 10 de largura e 8 de altura, tá? Então, eu vou pegar, ó, 10 de largura e 8 de altura. Eu vou dobrar no meio e aí aqui eu vou passar uma costura. Eu vou colocar aqui nessa tábua para vocês verem que eu tenho aqui embaixo 2 centímetros a mais do que na parte de cima, né? Então, ele vai, conforme a costura vai subindo, eu vou diminuindo 2 centímetros. Para quando chegar na cintura da boneca não ficar um negócio sobrando, tá? Senão fica muito feio. Aí, depois que eu fiz essa costura, eu vou abrir assim, desse jeito aqui, tá? Eu já medi ali no meio das perninhas dela, e aí eu já sei que eu preciso de uma medida aqui de um pouco mais que um dedo, tá? E aí, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, com lápis, ó. E aí, eu vou passar a costura aqui, onde eu estou riscando, ó. Então, a costura vai aqui, aqui e aqui. E aqui dentro a gente vai cortar com a tesoura, tá? Eu vou costurar e vocês já vão ver o que eu tô falando. Aí, pessoal, costurei, tá? E essa parte aqui eu vou destacar, tá? Onde tá costuradinho eu vou tirar fora. Como a malha não desfia, então é bem melhor a gente costurar, tá? Não preciso fazer barrinha nem nada, tá? Porque ele não vai desfiar. Esse daqui é um Microsoft. Pode ser outra malha se você tiver, mas daí se for uma malha que desfia, que nem o plush, ou uma outra, então é legal fazer uma dobrinha e passar uma costura, tá? Aí eu ajeito aqui, tá? E eu vou reservar. Agora, gente, tem essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Já tem costurado aqui, como eu falei antes, né, que a gente ia costurar as duas manguinhas, né? Ó, elas vão ficar um tubinho assim, tá? E o vestidinho também já costurei, tá? Aí eu fiz a parte de cima maior, tá? Na parte externa ele fica assim, ó. E a parte mais larga da bainha fica pra cima. Eu já costurei a minha rendinha. E quando eu franzir, ele já vai ficar pregado ali, tá? Então, a roupinha que já está pronta aqui. As manguinhas, a calcinha e o saiote de tule. Aí eu reservo e agora a gente vai montar o corpinho, tá? Então, como vocês podem ver aqui primeiro a gente começa pelas pernas, né? Começa sempre de baixo pra cima, tá? Na boneca que não sai a roupa, a gente começa assim. Então, eu coloquei aqui, ó, todas as pecinhas já estão aqui. A pinturinha na sequência vocês vão acompanhar aí o passo a passo, tá? Meus bracinhos já costuradinhos, tudo costuradinho. Eu já coloquei a calçolinha nas pernas dela, né, gente? Porque é uma calcinha que fica bem apertada, então ela não vai passar pelo pé. Eu tenho que colocar antes de montar, certo? Então, aí eu faço esse esquema de colocar as calças na perna
vou pegar uma lã grossa, tá? Por que que eu vou usar a lã? Porque a lã, ela não rebenta, tá, gente? Então, eu preciso ter uma segurança de que a boneca vai aguentar, tá? Eu não uso cordão de algodão, nem qualquer outro cordão, porque eu já fiz isso e a boneca começa a perder a estabilidade depois de um tempo. Então, eu comecei a usar a lã e a boneca dura muito mais, tá? Então, aí aqui, ó, eu coloquei as perninhas, ajeitei aqui, e daí agora a gente vai usar o agulhão e a nossa lã, e aí a gente vai colocar o corpinho aqui, tá? A calça fica bem apertada, tá, gente? Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais frouxo, pode fazer também, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, um dedo de cima para baixo, onde a gente vai colocar a nossa linha. E aí, a parte costurada para trás, né, que vai ser as costas. Aí eu vou colocar aqui, ó. Essa parte é um pouco chatinha, tá? Vocês vão ver que ela escorrega, tal, ali, mas a gente com jeitinho consegue, tá? Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. Desde a costura do fundilho dela, 2 dedos. E aí, eu venho e coloco aqui no meio, ó, e vou passar a agulha. Conforme a agulha vai passando, ela já fica no lugar. Então, é só no comecinho que é um pouco difícil da gente conseguir estabilizar, tá? Porque eu não quero que fique uma perna mais curta que a outra, então eu tenho que ter esse cuidado aqui, tá? Mas com paciência você vai conseguir. Aí aqui, ó, eu vou olhando aqui se tá certo. Tem um dedo aqui, tem um dedo aqui, ok? Então, é isso daí. Aí eu vou deixar aqui, ó, um pedaço. Aí eu vou passar de volta pra lá, tá? Isso chama trespassar a perna, tá? Eu vou passar pra lá de volta. Dessa forma eu tenho eu tenho uma linha dupla aqui, bem forte, que vai segurar essas perninhas dela aqui por um bom tempo. Aí aqui eu vou amarrar. Não vou amarrar junto, tá, gente? Vou amarrar um e depois vou amarrar o outro. Por que que eu faço isso? Para que não fique um nó super grosso ali e volumoso, tá? Então, eu faço um nó e depois faço o outro nó. Cego, tá? Daí, para cada um eu faço um nó cego. Aí, a gente corta aqui esse excesso, tá? Desses pedacinhos de lã. Depois que vocês fizerem com a lã, vocês vão ver que dá bastante diferença na estabilidade da boneca, tá? Aí depois aqui eu venho no outro lado e faço a mesma coisa. Aqui eu já posso fazer um nó tudo junto, porque eu vou conseguir apertar, tá? Eu já consegui apertar bem aqui o nó, e aí ele entra um pouco ali na perninha. Então eu posso fazer um nó cego aqui, sem problema de aparecer os nós, tá? Aí a nossa bonequinha já tá em pé, já tá estável, tá? E aí agora eu vou arrumar aqui essa calcinha. Então, como ela é apertadinha, eu vou fazer e depois eu volto. Aí, pessoal, já consegui arrumar aqui com toda a paciência, fui puxando devagarinho. Se você quiser fazer maior aqui em cima e maior aqui embaixo, é só aumentar o molde para cima ou para baixo, tá bom? Aumentar a altura ali do paninho que a gente cortou para fazer a calcinha dela, tá? Então, a minha aqui eu não fiz esse detalhe ali de tirar um pouco um pedaço atrás e aí ela ficou frouxinha. Mas essa aqui ficou justinha como eu queria, tá? Bom, olha só como ela fica, tá? Ela fica bem firme, vocês vão ver que a boneca fica bem firme em pezinha. O sapato também ajuda, né? Porque ele dá bastante estabilidade, a solinha que a gente fez, tá, pessoal? Aí agora eu vou colocar uma linha grossa aqui na minha agulha. E aí a gente vai vir fazer o saiote vai estar mais ou menos aqui nessa altura, tá? Então, pra mim ter uma ideia de onde eu vou colocar o tule. É tudo meio no olhômetro, tá, gente? Então, não tem muito uma medida certa, tá? Porque essa vai ser a boneca de vocês. Então, cada boneca vai ficar diferente, né? E até legal que fique diferente, né? Porque isso é
tu vai colocar as tuas características ali, o teu jeito de fazer, então ela vai mudando, né, o aspecto da boneca, nunca vai ficar igual, mesmo que eu ensine para vocês aqui a maneira como eu faço, nunca fica igual, tá? Então aqui eu vou travar aqui a minha linha no comecinho do tule, tá, gente? Pra que quando eu puxar esse franzido, ele não escape, tá? Aí eu vou pegar e vou franzir ele todinho, tá? Eu peguei duas partes, tá? Medindo 15 por 1 metro, tá? Ou seja, eu peguei uma parte de 40 e dobrei ao meio, tá bom? De 40 não, de 30 centímetros e dobrei ao meio. E daí ele ficou com 15 de altura. Vou franzir todo ele aqui em cima, tá? A gente vai franzindo, vai puxando. E aí a gente vai fazendo aqui um tutu, como se fala, né? Tutu de bailarina, tá? Então, esse detalhe aqui do tule, se você não quiser colocar, também é opcional. Mas eu acho que fica tão bonito e dá um volume tão bacana no vestidinho dela, né? E eu acho que faz uma diferença, tá? E o tule é tão baratinho, né, gente? Não tem por que a gente deixar de fora, né? Então, e ele dá uma outra cara pro vestidinho. Olha só. Aí o nosso tutu. Aqui, eu vou ajeitar aqui. Tá? Eu não vou costurar da lateral, tá, gente? Porque senão eu vou ficar com a marca da costura aparecendo. Então, se eu deixar assim, a gente não consegue ver onde começa ou termina, né? Então, eu deixo sempre sem costurar, tá? Aí eu vou envolver aqui, ó. Vou envolver no pescocinho dela. E vou juntar os dois. Só que onde tá a linha, tá? O alinhavo. Vou ajeitando aqui, distribuindo mais ou menos aqui esses franzidinhos. E aí depois que tiver preso aqui, eu arrumo melhor. Primeiro eu vou dar uns pontos aqui atrás para ele ficar no lugar. E aí depois eu venho e arrumo. Aí eu já prendi. Agora eu vou ajeitar, ó. Eu vou distribuindo mais uniforme aqui, né? E aí ele fica mais parelhinho assim, franzidinho por igual, tá? Aí agora, para ele não ficar dançando no corpo, tá? Eu vou pegar o que sobrou da linha e vou passar um alinhavo em toda a volta do corpo dela, prendendo essa sainha no corpo dela. Então até é bom que ajuda a ficar um pouco mais baixinho aqui no pescoço, né? Nessa parte onde vai o vestido. Se eu não fizer isso, ele fica muito levantado. Então isso aqui vai ajudar também, tá? Eu vou fazendo isso aqui em toda a volta. Essa agulha grande nessas horas facilita muito a nossa vida, viu? Então, e ela não fica doendo a mão da gente quando a gente tem uma agulha menor, a gente sofre muito, né? Porque dói a mão, a gente tem que ficar segurando e a linha escapa, é uma coisa. E assim não. Aqui eu já vou arrematar, tá, pessoal? E aí a gente já vai para outra etapa. Aqui vou dar um nozinho, aqui uma laçadinha e vou já cortar a linha. Aí, tá? Ela já tem o saiotinho dela. Aí agora, gente, a gente vai deixar uma linha aqui na agulha. Vou pegar uma linha forte também, tá? Eu peguei uma linha de pipa e vou fazer o fuxico aqui nas manguinhas, tá? Ó, ela vai ficar assim, tá? E aí vai envolver o bracinho. Então, na parte de cima aqui, onde não tem o bordadinho, eu vou franzir toda a volta, tá? Fazendo um fuxico. Certo? Então, peguei a linha, ou se tiver linha de pesponto também, pode usar. Eu peguei essa que tava mais à mão aqui. Aí eu vou fazer em toda a volta aqui esse franzidinho aqui também. Vocês vão ver que fácil de fazer essa roupinha. É muito bonitinha, fica muito graciosa e é muito fácil, viu? Aí vou fazendo aqui.
E aí aqui eu encerro o franzidinho, tá? Vou arrematar aqui, fazendo uns pontinhos aqui. Esses nozinhos aqui, eles vão ficar por dentro, então não vai aparecer. Aí já vou arrematar aqui. Vou fazer também na outra manguinha. E aí depois a gente vai já colocar nos bracinhos da boneca, tá? Bom, já fiz na outra também. Essa daqui eu já coloquei no bracinho. E daí eu vou colocar a outra aqui junto com vocês para vocês verem como eu fiz. Eu virei ela do lado direito, né? A costurinha tá pra dentro ali, como vocês viram. E daí agora, aqui bem no bico da rendinha, ó, tá? Essa beiradinha aqui. Vou deixar um pouquinho de bico da rendinha para fazer um charme. E aí eu vou fazer um alinhavo aqui nessa volta toda da manguinha. Do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima, tá? Eu posso usar qualquer outra renda que eu tiver aí, desde que ela seja larga, tá, gente? Pode ser de poliéster, tá bom? Não precisa ser essa bordadinha aqui não, tá? Se você não encontrar dessa aqui, ou quiser fazer daquela outra mais baratinha, pode ser também, fica muito bonito, tá? Ou se tiver daquela renda por metro, pode ser também, tá? Aí agora aqui, ó, eu tenho a costura, né, que eu fiz na máquina, e ela tem que ficar pro lado de dentro do bracinho. Então, eu tenho que ter esse cuidado aqui, ó, de colocar a costura pro lado de dentro do braço. Aí eu coloquei no lugar certo e vou puxar. Como essa linha aqui é uma linha forte, ela não vai arrebentar, tá, gente? Olha só, que amor. Então, aqui o meu fuxico tá na parte de cima, aqui bem, né, do bracinho. E aí aqui eu vou dar um pontinho aqui pra encerrar essa costura. Aqui é importante ter a linha forte aqui, porque para não acontecer de arrebentar, né? Essa costurinha aqui da manguinha, nem nada, né? Então, aí. Aí eu já vou arrematar aqui. E já vamos encerrar essa parte também. Essas manguinhas já estão prontas. Olha só que amor. Bom, vamos reservar. E aí agora a gente vai fazer aqui o franzidinho do vestido. Vocês viram que eu deixei um buraquinho ali pra gente passar o nosso elástico, né? Aí aqui eu vou pegar um elástico que eu tenho aqui, mais estreitinho. Pode ser um outro mais largo que você tiver aí. Vou usar aquela minha pinça de passar elástico, né? E aí eu vou passar aqui em todo esse canalzinho que eu deixei, tá? Quando a gente faz assim, fica mais rapidinho, mais fácil da gente conseguir fazer quando tem que passar elástico. Eu não vou deixar assim super mega apertado, porque eu preciso que passe ali o pescoço dela, né? Então eu vou amarrar aqui, não vou costurar nem nada, vou só dar um nozinho aqui. E depois, quando a gente for distribuir o franzido, ele já desaparece lá pra dentro, esse nó. Tá? Ó, daí agora eu arrumo aqui. Nem vai aparecer onde é que foi parar o nó. Tá? Já tá pronto o nosso vestidinho. Tá? Agora eu já vou colocar aqui no lugar. Olha só, ficou bem certinho. Tá? Bem certinho na medida, né, que eu fiz. Tanto que eu apertei o elástico, ficou certinho. E aí aqui, ó, os bracinhos vão nessa altura, mais ou menos aqui, tá? Eu vou deixar esse pescoço assim, desse tamanho, pra poder depois pegar a minha cabeça e ficar ainda sobrando um pouquinho de pescoço, tá? Se eu fizer muito curto o pescoço, depois não sobra lugar pra gente prender a cabeça. Vou passar um pouquinho de cola aqui, pra o vestido não ficar levantando, né? Não ficar levantado ali assim. E aí, dos lados eu não vou passar, porque onde eu vou pregar o bracinho, não vou passar cola, tá, gente? Vou passar cola atrás,
Só para ele se acomodar melhor aqui. Vocês viram que ficou um vãozinho ali entre o saiote e o vestido, né? É nesse lugar que eu vou passar cola. Aí agora, eu vou pegar o meu agulhão. Vou achar aqui. E vou passar uma linha forte também, tá? Essa linha aqui de poliamida, que eu uso muito essa linha. Tá até acabando. Eu adoro trabalhar com essa linha, porque ela não arrebenta. Então, eu vou pegar 2 pernas. Vou dar um nozinho aqui. E aí, agora eu vou passar os bracinhos. A parte onde que a gente costurou na máquina, tá? Tem que ficar pro lado de dentro do braço, tá, gente? Aqui, ó. Vocês estão vendo que a costura tá ali. E essa parte que vai ficar por dentro, vai ficar encostada no corpo, tá? Vou deixar um pedaço aqui de linha para depois a gente amarrar. E aí aqui, ó, eu vou passar essa agulha pro outro lado, atravessando o corpinho da boneca, ó. Tá? Eu vou no olhômetro aqui para ver se tá mais ou menos na mesma altura. E aí, ó, deixa aquele pedaço ali. E aí agora eu venho da frente para trás. Antes eu vim de trás para frente, agora eu venho de frente para trás. Vou pegar o tecido, vou pegar bracinho, plumante, tudo junto, tá? Para ficar mais firme. E aí eu volto lá pro outro lado onde eu comecei. Então aí eu pego junto as 2 pontas, né? As linhas. E aí agora a gente vai amarrar. Você pode passar mais vezes também, se você preferir, achar que precisa mais. Se for uma boneca maior, eu aconselho a você passar mais vezes, tá? Pra que fique mais seguro, né? E que não se desamarre, ou rebente, ou coisa assim, tá? Vou amarrar bem aqui. E aí o bracinho já tá no seu devido lugar. Já tá quase pronta a nossa bonequinha. Olha só. Aí já vamos prender aqui a cabeça dela. Pode ser inclinado, como eu mostrei, ou pode ser reta, tá? Então fica a gosto. Vocês viram que sobrou um pouquinho de pescoço ali, como eu tinha falado antes. A gente tem que deixar um pescoço maior para quando colocar a cabeça tenha um lugar onde prender e ainda sobre um pedacinho de pescoço pra gente... Pra que a boneca não fique, né, estranha, porque a boneca sem pescoço fica muito esquisito, né, gente? Aí eu vou fazer uns pontos grandes aqui, tá? Esses pontos aqui não tem importância que fique assim, tá? Porque não vai aparecer. O cabelinho vai cobrir tudo aqui, então a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui, tá? Vou dar uns pontos bem grandes aqui mesmo. E aí já vou arrematando aqui, porque a minha linha tá acabando. Tá? Olha só que linda. E aí aqui já dou já vou arrematar. Já vou sair aqui no outro lugar. E a gente já encerra essa parte aqui. Na sequência a gente vai colocar o cabelinho na boneca, tá? E aí ela já vai ficar pronta.